Olá, boa noite. Boa noite, Lu, Maria, Glauci, tia Sônia. Bem-vindos. Monique. Deixa eu ver quem mais entrou aqui, eu não vi. Marcos Paulo. Boa noite, Marcelo. Juliana. Dadu. Boa noite a todos. Todos e todas, bem-vindos. Mais uma live. Claudinha. Boa noite. Vamos chegando. Dona Luci. Boa noite, bem-vinda. Camila. Esperar só mais um cadinho. Ju. Bem-vindo. Meu pai falou que ia entrar. Deixa eu ver se eu não perdi ele por aqui. Não, né? Você não viu meu pai entrando não, né, Marcelo? Não, Hoje ele atrasou. Dani. Boa noite, gente. Marta, Jana. Muito bom ter vocês aqui em mais essa noite da live na série Fala Psi. Pra gente ter aqui um papo, uma troca, né? Eu acho que tá todo mundo ainda sentindo, né, o reflexo de várias notícias muito difíceis, né? Foi uma semana que não acabou ainda, mas foi uma semana bastante pesada. Júlio, você não sabe de nada. Meu pai tá entrando direto nas lives. As duas outras ele entrou. Foi o primeiro, inclusive, tá? Meu pai tá terror do Instagram. Então, assim, foi uma semana pesada, né? Como eu falei, uma semana que não acabou ainda. Eu acho que a gente ainda tá processando, né? Além de tudo que a gente vem vivenciando de forma empática ou direta, né? Ou com um familiar ou com alguém em relação à pandemia. Essa situação que aconteceu no Sul também, né? Em Saudade lá com as crianças, enfim. As professoras e teve também a morte agora do Paulo Gustavo, né? Uma figura pública que acaba representando as outras que não são públicas, mas que se perdem, né? E tem igual valor. Então fica pesado a gente ligar o jornal e ver um bando de notícia, por mais que a gente queira manter a saúde mental, é difícil, né? Uma enxurrada de coisas. Então a gente precisa também buscar coisas positivas à medida que elas não chegam, às vezes gratuitamente até a gente, né? Eu digo através dos meios de comunicação porque de alguma forma é mais interessante noticiar o que não tá legal e é o que vende mais, é o que chama mais atenção e a gente tem que se policiar nisso, né? Se é o que chama mais atenção, peraí, deixa eu pensar até que ponto eu tô contribuindo com isso, né? Porque tem que falar das coisas ruins que acontecem? Tem, porque é da vida, não tem jeito. Mas por que não também noticiar coisas boas, que nos deem esperança, né? Que nos estabilize? Então, acho que cabe a gente buscar. Então, tudo depende da gente, né? Essa que é a verdade. Com o nosso livre-arbítrio, a gente vai escolher viver ali de uma forma mergulhado no que é negativo, no que é prejudicial, ou em coisas que, peraí, é disso aqui que eu preciso para minha saúde mental, para o meu bem-estar, né? Então, a gente tem que criar um filtro, né? E eu digo que o filtro mental é uma subjetividade necessária na nossa vida, a gente criar esse filtro, cada um criar o seu filtro, né? E entender o que você quer manter, né, na sua vida em relação a ele, tanto em relação ao que vem das pessoas, ao que acontece, o que você vai guardar das coisas que nos acontecem. Então, assim, espero que a gente possa ter um momentinho aqui bem produtivo, né? Um alimento saudável pra gente, no meio disso tudo que a gente está vivendo, pra gente melhorar um pouco o nosso ânimo, né? A nossa esperança, essa crença nos dias melhores,
Não adianta a gente fica bem, pode estar tudo bem com a gente, mas quando a gente percebe, a gente vê que não tá bem com o outro, né? A gente não consegue, até pela própria questão da empatia, que bom que a gente consegue ter essa empatia, a gente também não consegue se sentir plenamente feliz, né? A gente tá ali na torcida para que as outras pessoas vibrem a mesma felicidade, a mesma sintonia que a gente. Então, deixa eu ver quem entrou aqui, gente. Para eu continuar, falei com a Jana, Sandra, Bento, é isso? Mari, bem-vindos, tá? Iago, Milton Júnior, bom, bem-vindos todos. Como eu falei, eu não tô escolhendo um tema específico, né? Eu penso em algumas coisas que eu percebo que estão acontecendo, que eu acho que seria interessante a gente abordar aqui. E aí, eu vou começar com uma pergunta, né? Pra gente começar a fazer uma reflexão de um questionamento. Quais são os seus talentos? Quais são os seus dons? Tudo isso é dentro de um questionamento só. Qual é o seu sentido da vida? Qual sentido você dá à sua vida? Pensa aí, pensa um pouquinho. Cada um pensa no seu dom, no seu talento. Eu sou bom nisso. E não adianta alguém pensar, mas eu não sou bom em nada. Porque eu ouço essas coisas às vezes. Isso não existe, tá? Você pode ainda não ter atentado, né? Pode não ter percebido, descoberto isso ainda, mas todo mundo tem algo em que é bom, em que se destaca, e não importa o que seja, né? Não tem que ser uma coisa mirabolante que vai aparecer para muitas pessoas. Às vezes é ali, no pequenininho da rotina. Então, todo mundo tem um dom, tem um talento. Qual é o seu talento? Qual é o seu sentido de vida? E aí, depois dessa vem outra pergunta. Pensa aí, vou dar alguns segundos. Enquanto eu me hidrato. Bom, agora, se você já pensou qual é o teu dom, em que você é bom, em que você é boa, eu vou te perguntar o seguinte. Você usa esse dom, aquilo que você é bom, aquilo que você é boa, aquilo que você se destaca, para ser feliz ou para ser infeliz? Como assim, né? Você fala, nossa, Bruna, eu não vou usar meu dom para ser infeliz. E aí é que tá o X da questão. É onde eu quero chegar. Na maioria das vezes, a gente, assim, é bem unânime, a gente usa os nossos recursos internos, os nossos recursos psíquicos, as nossas capacidades contra a gente. Se a gente usasse tudo que a gente tem de positivo, tudo que a gente tem de melhor a nosso favor, ninguém segurava a gente na vida. A nossa vida ia ter um outro sentido, só que a gente acaba usando para o negativo. A gente acaba usando para se sabotar. E eu fiz até acho que foi uma live, não sei se foi um vídeo ou uma live, falando sobre autossabotagem, acho que foi uma live, né? E parece que tem um pelinho aqui, gente. Então, assim, parece que a gente não sabe, não aceita, né? Que aquilo pode dar certo na nossa vida, ou que a gente pode fazer o melhor. O nosso pensamento vai sempre por um caminhozinho que traz sofrimento, que traz o pensamento constantemente negativo. Eu falei da outra vez que a gente pode ter sim, porque é normal, a gente vai pensar negativo em algum momento, mas a gente não pode viver baseado nisso. A gente vai ter um momento ou outro, mas baseado nisso a gente não pode ser. E aí a gente acaba se desperdiçando, a gente acaba com tanto talento para se prejudicar, é tanto talento para fazer, levar a interpretação das coisas para o lado negativo, achando que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir, ou que não é bom o suficiente. Quando você está para receber, por exemplo, uma resposta de alguém, você está esperando uma resposta, primeiro que você já vai achando que ela é negativa. E se ela demora um pouco, você já está considerando que vai dar errado. É um exemplo banal e é assim que a gente vem agindo na vida. Então, se a gente usasse esse nosso talento, se a gente usasse as nossas capacidades
pra gente realmente deslanchar, pra gente fazer aquilo que acredita, pra gente colocar o sentido da nossa vida em dia, a gente não ia ter tanta angústia, a gente não ia ter tanto vazio existencial, a gente não ia ter esses momentos em que, de repente, a gente se pega numa tristeza e você fala, mas você olha ao seu redor, tá tudo bem, eu não tô com depressão, eu não tô com nada, mas eu tô triste, a minha vida parece que tá sem sentido, mas ela não está sem sentido, toda vida tem um sentido, só que você emprega o sentido dela de forma equivocada, de forma errada, de uma forma onde você se sabota, onde você não espera o melhor para você e logo, se você não espera, você não busca. E aí, tudo que acontece na nossa vida, eu já falei isso em muitos momentos também, não exatamente acontece, as coisas têm vários sentidos, né? Existe um fato do jeito que ele é e existem 1000 interpretações para esse fato. Uma mesma situação vai levar várias pessoas a refletir de uma maneira diferente, a interpretar de uma maneira diferente, e a gente está com muita dificuldade em aceitar a interpretação do outro, a verdade do outro, e aí criam-se aqueles conflitos. Aí junta toda a minha capacidade, o meu dom de fazer o pior por mim, o meu dom de interpretar tudo da forma mais negativa, o meu dom de achar que tudo é pessoal, tipo, o mundo, o universo tá contra mim, aí não dá boa coisa. Aí a gente vê aí o número de pessoas que estão entrando num processo depressivo, o número de pessoas que está realmente perdendo a saúde mental, né? Que ela está se fragmentando cada vez mais, é pelo posicionamento que a gente tem diante da vida. E aí eu te pergunto de novo, você está usando os seus dons a seu favor? Você está usando os seus dons para fazer a sua vida seguir adiante ou você está ali o tempo inteiro se sabotando? Está ali o tempo inteiro se bloqueando, se impedindo de ser feliz e de seguir adiante. Porque, olha, a vontade que a gente tem de fazer dar errado, inconscientemente que seja, se a gente investe isso na vontade de fazer dar certo, porque o pior de tudo é a gente não ter consciência disso. Aí entra de novo o autoconhecimento. Quando a gente investe no autoconhecimento, a gente percebe que está se sabotando. Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo o melhor pra gente. A gente acha que está esperando o melhor da vida. Mas não tá. Por acreditar talvez que não mereça, por alguma culpa, enfim. Por esse processo, né? Porque a gente liga a TV e vê notícia ruim. A gente está tão cercado do que é negativo, tão cercado daquilo que nos limita, né, nos entristece, que a gente não percebe que a gente acaba levando o padrão da nossa vida dessa mesma maneira. As pessoas confundem, né? Um sentido para a vida, um dom com um propósito. É uma outra coisa importante a gente ter um propósito. Mas a gente não consegue ter um propósito na vida sem antes saber qual é esse nosso dom, em que a gente é bom, em que a gente se destaca. E aí, a partir do momento que... Tadinho, meu pai tá me ligando aqui, ele não conseguiu entrar na live. A Claudinha tá falando aqui, fale um pouco sobre ser pessimista e realista. Gente, só um minutinho. Ô Marcelo, dá uma ligadinha pro meu pai, dá um suporte pra ele, tadinho. Fui falar, fui elogiar, tá vendo? Gente, ó, quem entrou agora, boa noite. Bem-vindos todos. Cristina, Coy Valença, Osiane, todo mundo que entrou agora, bem-vindos. Então, a Claudinha tá falando aqui, fale um pouco sobre ser pessimista e realista. Tá bem dentro disso que eu vou falar aqui. O que acontece? Ser pessimista é entender que as coisas vão dar errado antes delas acontecerem. Isso é ser pessimista. É quando você está esperando por uma situação ou quando você está sempre analisando uma situação pelo ângulo negativo. Nada vai dar certo, nada vai acontecer do jeito que você espera. E você ser realista é você entender, enxergar a situação como ela é. Existe uma grande diferença, né? Às vezes a situação como ela não é boa, ela é negativa, mas você vai ser realista e vai enxergar tal como é. E ser pessimista, antes de chegar lá... Ei, Camila, boa noite. Lu,
Bem-vindas. Antes dela acontecer, você já está prevendo que ela vai ser negativa. E tudo que acontece em torno dela, você enxerga de forma pessimista. Então, o realista, na verdade, ele não se antecipa. Ele espera as coisas acontecerem, ele vai caminhando junto com o que está acontecendo, né? O pessimismo, ele tem toda uma carga de ansiedade junto, né? Que ele não consegue enxergar as coisas como elas estão, porque o filtro é negativo, o filtro é pessimista. Deu para entender mais ou menos o sentido, Claudinha? Na verdade, nada que é radical, né? Ou melhor, tudo que é radical não é saudável. Então, assim, o realista, todo mundo precisa ter a sua dose de realismo, mas mantendo o foco na esperança também. Tipo, eu tô entendendo que tá ruim, mas se depende de mim, se é uma situação que depende de mim, eu vou fazer de tudo para melhorar. E se é uma coisa que não depende de mim, eu vou aguardar, né? E eu vou continuar fazendo o que é a minha parte. Porque existe o macro, a vida acontece de forma macro e de forma micro. Sempre micro eu posso fazer. Eu posso fazer parte do macro, né? E no todo eu faço parte do macro. Mas o micro é meu. É cada um fazendo o seu. E aí, nessa de cada um fazer o seu, não importa o que está acontecendo, a situação, se é realista, se é uma realista negativa, né, uma situação que não é favorável, você vai continuar fazendo o seu da melhor forma que você puder. Você não pode se deixar influenciar pelo negativo. Um exemplo disso é o que a gente está vivendo agora, a pandemia, né? E aí a gente deve exercitar cada vez mais, por exemplo, a resiliência. Essa pandemia, obviamente que toda notícia que a gente recebe, tudo que a gente está acompanhando, o número de mortes, é absurdo, isso é muito grande, ao ponto da gente vai ficar assim, meu Deus, o que isso significa, né? Mais de 400 mil pessoas. E aí você fica sabendo de pessoas conhecidas, né? Ou próprios familiares. Então, isso vai angustiando a gente. Só que isso não pode influenciar a nossa ação micro. Aquilo que a gente tem para fazer no dia a dia. Eu não posso entender que tá tudo ruim, tá tudo um caos, então eu vou me abandonar, eu vou abandonar a minha missão, eu vou abandonar o meu propósito. Aquilo que de fato eu entendo que eu quero fazer para minha vida, ou que eu preciso fazer para minha vida, eu tenho um mínimo de movimento interno que é do meu estímulo e não ficar esperando o estímulo externo. Porque se a gente fosse basear no que está acontecendo hoje, principalmente aqui no Brasil agora, né? A gente está aí num momento mais atrasado em relação à vacina e tudo mais, a gente não vai achar muito estímulo. Porque é uma frase recorrente. A gente já ouvia isso antes, agora ouve muito mais. Né? Tipo, esse mundo está perdido, não tem mais solução, o que está acontecendo? Então, se eu permitir que o meu estímulo venha dos fatores externos, eu não vou dar mais um passo, eu vou estagnar. Então, por mais que a situação esteja difícil, por mais que eu seja realista dentro dessa situação difícil, eu preciso me colocar num lugar de, peraí, deixa eu me organizar. O que eu posso fazer dentro disso para seguir aqui nesse micro? O que eu posso fazer aqui ao meu redor, pelas pessoas ao meu redor? O que eu posso fazer por mim? Porque se a gente ficar esperando um grande acontecimento, a gente vai pirar. Essa aqui é a verdade. Né? Um grande acontecimento para nos estimular. A gente vai acabar pirando. Então, quando eu falo qual é o teu dom e como você está usando esse teu dom, se você está usando os seus esforços, se você está usando todos os seus recursos internos, psíquicos, as suas virtudes para se fazer feliz ou para se fazer infeliz? Para construir um caminho evolutivo ou para se sabotar? Que é como eu falei, é muito talento que a gente usa contra a gente. Então pensa de tudo que você faz na sua vida, se você estiver investindo isso, por exemplo, o exemplo claro de como a gente se sabota e como a gente usa o nosso talento, às vezes, para se fazer mal, né, para estimular o que é pior na nossa vida, é a queixa. Né? Já falei isso também várias vezes em outros momentos. A pessoa queixosa, ela está investindo a energia dela numa coisa improdutiva, que só vai trazer infelicidade, que só vai fazer com que ela se sinta mais deprimida, com que ela se sinta desmotivada. A vida parece meio sem sentido para quem se queixa demais, não é verdade? Quem se queixa muito... Entrou uma galera aqui agora. Dani,
Dani, minha colega. Gente, sigam a Dani, Daniela Gomes Psi. Sigam o Instagram dela, é maravilhoso. A Juliana entrou, Ana Paula. Quem mais? Edu. Peraí que eu vou chegar lá e falar com todo mundo. Aline. Bem-vindos todos. A Daniela tá falando à espera de um milagre. Parece que a gente fica às vezes à espera de um milagre, né? Para tudo como se houvesse uma mágica. E a Daniela Gomes Psi tá dizendo, é um exercício cada vez mais difícil, mas igualmente necessário. Exatamente. E esse filtro que faz parte da nossa subjetividade, gente, a subjetividade que a gente necessita. Ei, Ana Paula, bem-vinda. Bruno, bem-vindos. Então, essa é a subjetividade que a gente precisa manter na nossa vida, é criar esse filtro daquilo que a gente recebe, porque a gente recebe muitas influências externas, né? E de todas essas influências que a gente recebe, o que a gente está guardando? E do que a gente está guardando, o que vai ser bom para a nossa construção, para a nossa evolução? Gente, independente do que cada um acredita na vida, não estou entrando nesse mérito, mas eu acredito muito que a gente está aqui para evoluir. Evoluir como ser humano, sabe? A gente não tá aqui à toa. E é uma coisa que eu fico preocupada com uma fala que às vezes é muito mal interpretada. Quando a gente incentiva as pessoas, né, o paciente principalmente que entra no consultório muito fragilizado, começa a psicoterapia muito fragilizado, quando a gente incentiva a pensar em si mesmo, e eu canso de falar isso aqui, que a gente tem que se priorizar, que a gente tem que se dar importância, que é primeiro a gente. Muitas pessoas interpretam isso como se a gente estivesse falando de um egoísmo. E não se trata disso. Se trata de você criar uma base saudável para você. Se trata de você se estruturar. Se trata de você ser íntegro, inteiro, com tudo que você tem como recurso interno, psíquico, físico, biológico. É o ser como um todo. E aí você vai valorizar esse ser, você vai amar esse ser, que é você. E a partir do momento que você se nutre do auto-amor, que você se gosta, que você se valoriza, que você se prioriza, você vai para o mundo muito melhor. E aí você vai ser melhor para as pessoas também. Então, quando eu falo que você tem que se priorizar, ou quando a gente, né, psicólogo, fala que a gente tem que se priorizar, a gente não tá falando para você ser egoísta, para você, tipo, olhar para o outro e falar dane-se o outro, dane-se o que tá acontecendo. Não, a gente nunca vai estimular ninguém a ser empático. O importante é que você se estruture. Não adianta você, cheio de desordens emocionais, cheio de desestruturas, completamente fragmentado, querer seguir nesse mundo e ter boas relações com as pessoas e querer que as coisas na sua vida deem certo. Não vai, nunca. Nunca vai dar certo. Vai juntar a tua desordem com a desordem do outro e vai virar um conflito só, que é o que muitas vezes acontece. Então, o auto-amor, o autoconhecimento, o autoconhecimento é para que você possa se dar mais amor, para que você possa investir nesse auto-amor. E quando eu falo e pergunto qual é o seu propósito de vida, você descobrir o seu propósito de vida é exatamente se amar. É saber assim, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim aqui? Para que eu acordo todos os dias? Gente, você não é o seu trabalho, você não é a sua profissão, você não é o seu cabelo, você não é o seu corpo, você não é a sua roupa, você não é o seu estilo. Você é muito mais do que isso. Você é aquilo, a forma como você pensa, você é a forma como você sente. Isso vai ficar eterno. Tudo aquilo que a gente acha que nos representa, que às vezes a gente dá tanto valor e se faz tanto mal com isso, né? Se depreciando porque não está dentro de um padrão ou outro, a gente sofre. E aí, se o seu cabelo não tá do jeito que você quer, você vai sofrer, mas você não é o seu cabelo. Se o seu corpo não tá do jeito que você quer, você vai sofrer, mas você não é o seu corpo. Você pode correr atrás de fazer ficar do jeito que você quer, mas isso não te define. Você não é aquilo que as pessoas veem. Isso também não te define. Mas a forma como você interage, isso vai ficar, isso é eterno. Você pode morrer e isso vai ficar, é a tua história. É aquilo que você contribuiu na vida de alguém, na sua própria vida. É cada pessoa que você encontrou pelo caminho, é cada pessoa que você trocou alguma coisa.
Isso é você. Isso te define. E isso vai ficar. Todo o resto não é nosso, não fica. Mais uma vez, reforço, independente da crença de cada um. Isso aí é inegável. Independente da religião, independente de fé. Você pode acreditar até em nada, mas isso é inegável. Você não é aquilo que acaba. Tudo aquilo que acaba não te define. E às vezes a gente sofre por coisas que acabam. Qualquer coisa que acabe. E aí você tem que se perguntar, eu tô colocando meu propósito de vida em coisas que acabam? Ou nas coisas que vão seguir? Vão seguir com as outras pessoas. Cada um que tá aqui tá levando um pouquinho de mim. Eu tenho um pouquinho de cada um que tá aqui. E assim a gente vai vivendo, e assim a gente vai se eternizando, a gente vai se multiplicando, a gente vai se semeando no outro e na vida. E aí eu pergunto, o que você está semeando no outro e na vida? O que você está cultivando? Enquanto vocês pensam, eu vou ler aqui. Sei bem como foi importante você ter me ensinado isso, a Lu. Que bom, tá vendo? Gratidão já é uma coisa que eu pude deixar aí como sementinha. Fernanda tá dizendo, aprendendo agora a me valorizar. Cacau, é isso mesmo. A Dani, a forma como você se trata vai mostrar ao outro como ele deve te tratar. É, com toda certeza. Com toda certeza. A Lu tá falando, tudo tão corrido que esquecemos disso tudo. Claudinha tá falando que ama as terapias de quinta, terapia de grupo. É isso, gente, é isso. A gente esquece do que é essencial nessa vida corrida, nessa vida difícil que a gente tem visto e sentido, né? Só que a gente não pode esquecer, porque enquanto as coisas estão acontecendo lá fora da gente, elas continuam acontecendo aqui dentro. E se eu abro mão disso, e se eu deixo isso de lado, e se eu não consigo processar aquilo que eu tenho que fazer, as coisas perdem o sentido mesmo. Eu fico triste, eu acho que... Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, aí vem o vazio existencial. Então, quando eu falo que você não é o seu cabelo, você não é o seu corpo, você não é a sua roupa, você não é a sua casa, você não é nada disso, né? Você é exatamente aquilo que você vai cultivando, você vai se espalhando pelo mundo, né? Pela sua existência e a existência de outras pessoas. É para você pensar na qualidade daquilo que você traz para você. A qualidade daquilo que você mantém na sua vida. E a qualidade disso tem a ver com o amor que você dedica a você. E como a Dani falou, as pessoas tratam a gente a partir de como a gente se trata. E é exatamente isso. Se eu demonstro apreço por mim, se eu me valorizo, quem passar por mim vai me valorizar também. Mas se eu me dou pouca importância, se eu uso todo o meu talento para me sabotar, para escolher o que é negativo, para ser infeliz, que padrão, né, eu tô passando adiante para o outro? Porque as pessoas são diferentes umas com as outras. E às vezes, quanta gente sofre, né, em função disso. Ah, mas fulano trata o outro de um jeito muito melhor do que me trata. Por quê? Não sei que mensagem você está passando. A gente até deveria partir do princípio que a gente deveria tratar todo mundo igual, essas coisas que a gente já sabe. Mas não é assim que funciona a vida. E isso é ser realista. Isso não é ser pessimista. Isso é ser realista. Mas aí eu te pergunto, que mensagem você está passando para o outro sobre você? O que você está dizendo para o outro? Como que ele vai te tratar? Você está dizendo assim, ó, eu sou isso aqui, não vale muita coisa não, nada que eu faço dá certo, eu sou bem mais ou menos, que eu mereço na vida é isso aí que está acontecendo para mim. Ou você mostra assim, não, eu mereço o melhor. E a partir do momento que você diz que merece o melhor, você tem que fazer o seu melhor. Você tem que usar o seu melhor da melhor forma possível. Então, essa reflexão, né, do que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso propósito de vida, qual o sentido da nossa vida, não é uma coisa que a gente tem que fazer em um momento e esquecer. É importante fazer periodicamente. Sabe por quê? Se a gente não faz isso com frequência, a gente se perde da gente. Olha que triste, a gente se perder da gente. Não adianta você dar aquele mergulho no autoconhecimento e chegar lá e falar: o que tem aqui, né? Você não consegue saber quem é você. Então, aquela sensação do autopertencimento é a sensação de quem consegue entender
que tá fazendo aqui? Para onde eu vou? Eu não sei, às vezes, quais são os caminhos exatos. Eu sei que eu quero chegar num determinado lugar. E outra coisa, não é proibido, não é errado, não é falido, não é decepcionante você mudar de direção no meio disso tudo. Não é ruim se você aos 30 anos, se você aos 40 anos resolveu mudar de profissão, mudar de área, fazer uma nova faculdade e falar assim: "Ah, mas eu tô velha demais para começar uma faculdade". Não, você não tá velho demais para nada. Se você sonhou, se você desejou, o que é tá velho demais para fazer alguma coisa? Tá velho demais é quando você não sonha, não deseja. Isso fica velho na gente. Isso é impeditivo. Não sonhar, não desejar, não ambicionar, não buscar. Mas enquanto você tem sonho, enquanto você quer, por que você tá velho? Velho para quê? Pelo contrário, isso vai te dar mais vitalidade. Você está investindo o teu talento, o teu dom, naquilo que vai te fazer feliz. Não importa quantos anos você tem. Esse teu sonho vai ser compatível. Agora, pode esbarrar numa questão financeira, numa outra? Ok, corre atrás. Tenta de tudo. Realmente não deu. Não foi pra mim. Não é pra mim agora, tá ok. E aí você vai ressignificar isso. Mas desistir porque tá velho? Desistir porque não tem mais tempo pra isso? Eu ouço pessoas na faixa de 40 anos falando que tá velho. Pelo amor de Deus. Falo, não me ofenda. Não me ofenda. Eu estou nessa faixa aí e tô me achando cheia de vitalidade, cheia de planos. Quando alguém fala nessa faixa que tá velho, eu logo falo, um bebê, gente. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar do que eu quero fazer pra minha vida. Não tá feliz com o que você tá fazendo? Muda, cria uma outra rota, uma trajetória. Mas as pessoas vão achar que eu sou um frustrado, uma frustrada, que eu não dei certo. Realmente, se você seguir por esse pensamento, você já não tá dando certo. Então, o que você tem que fazer? Criar uma nova estratégia para a sua vida. É a sua vida, é o seu grande projeto, os seus sonhos, você é seu grande projeto. E aí, o que você está fazendo com esse projeto? Que importância você está dando? A Jana falou, boas recordações, boas lições, bons exemplos. Exato, o que a gente deixa, né? A Lu tá dizendo que é o que ela precisava ouvir. Que bom, isso é muito bom, isso é motivante. Claudinha tá falando, eu posso não saber o que quero, mas sei bem o que não quero. Também é tão importante quanto, né? A gente precisa ter o entendimento do que é bom para nossa vida, o que a gente quer manter na nossa vida e o que a gente não quer mais. Saber o que não quer mais é usar esse filtro mental. O que eu vou guardar aqui dentro de mim? Porque muita coisa passa, né? A boca é muito grande, mas aí a gente tem que ir estreitando. Epa, entrou! Que bom, bem-vindo, pai. Estava aqui ansiosa te esperando. Então, assim, essa boca, né, desse filtro, ela é muito larga, entra muita coisa por ali, mas não tem que ficar tudo, a gente não tem que absorver tudo. Né? Igual aquela história do lixo que as pessoas jogam. Muitas vezes a pessoa, quando briga, quando discute, quando fala um monte de besteira, ela tá jogando lixo em cima de você. Você pega se quiser. Aí é o filtro. Não quero guardar isso pra mim, não quero ficar com isso na minha vida. Então, você escolhe como você quer enxergar a vida. Você escolhe qual é o padrão que você quer para sua vida e não necessariamente esse padrão tem que ser um padrão num formato específico. Às vezes o padrão é não ter padrão. E tá tudo ótimo. Ok. Se você tá feliz, se você tá buscando teus propósitos, se você tá empregando bem os teus dons, a tua vocação, o teu talento para você ser feliz e consequentemente fazer as pessoas felizes, tá bom pra caramba. Tá bom demais o que você tá fazendo. Então, a gente cria umas ilusões, às vezes, para nossa vida, assim, uns desejos muito pautados naquilo que acaba. E aí a gente acaba ficando infeliz, né? Quando a gente fica pautando os nossos talentos naquilo que acaba. E aí, qual o sentido? Vai acabar, realmente, a sua vida vai ficar sem sentido. Então, pensa. Esse investimento que você está fazendo diariamente, todos os dias, a gente tem uma chance
de fazer o melhor por nós. E às vezes a gente perde essa chance, perde uma oportunidade de estar se melhorando, de estar construindo essa felicidade. Que a felicidade não está lá longe não, gente. Ela não está na nossa aposentadoria, ela não está daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. A felicidade não está no fim da pandemia. A felicidade é essa construção diária, desse investimento que eu tô falando. Qual é o sentido da tua vida? Em que você está investindo esse sentido? Em que você está fazendo? Qual é o propósito? Onde você está? É a prática, né? O propósito é a prática desse sentido. É a prática desse talento. E aí, de novo, eu te pergunto, para te chamar mesmo a atenção, você está usando o seu talento para se sabotar, para se fazer infeliz? Vamos parar, porque é grande demais esse talento. Essa vocação é grande demais para você manter aí focado em coisas que só vão ser destrutivas ou vão te estagnar. E ficar estagnado não é legal, né? Não é legal. A gente existe para ter movimento da mente, movimento do corpo, movimento das emoções. A gente não existe para ficar parado. A gente não existe para fazer nada. E se você ainda não sabe qual é o sentido da tua vida, pensa na tua habilidade. Minha habilidade é cozinhar. Isso pode ser um sentido para sua vida. Isso pode ser um propósito para você. Nem todo mundo, por exemplo, trabalha naquilo que realmente tem talento. Nem todo mundo. Acho até que uma parte muito grande das pessoas não faz isso. Eu, falando por mim, gente, eu sou muito grata, eu sou muito privilegiada. Eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que é o meu propósito. A minha profissão é o meu propósito. E eu vejo isso como um sentido, sim. Inclusive para minha vida pessoal. Mas eu sei que nem todo mundo trabalha com aquilo que é realmente, aquilo para que veio fazer, né? Aquilo para o que é. Tem uma frase que diz assim: cada um nasce para o que é. E é isso, cada um nasce para o que é. E se você não faz disso o seu propósito profissional, você pode fazer no seu dia a dia. Voltando, por exemplo, da comida. Se você é bom na cozinha, se você tem talento em cozinhar, Bruna, mas eu tenho talento, mas eu não sei fazer muita coisa. Não importa se o que você faz tem qualidade, se o que você faz gera felicidade no outro, gera satisfação em você, é um grande dom. Já é um grande dom. Se isso te gera felicidade, se isso te gera bem-estar, você já está empregando o teu dom de alguma forma. Eu tô dizendo isso porque não precisa ser uma coisa muito grande. Mas eu não tenho dom para, sei lá, metafísica. Eu não tenho dom para robótica. Eu não tenho dom para ser uma cientista. Tudo bem. Ninguém tá te pedindo isso. É bem mais simples que isso. A vida funciona de uma maneira... É o micro que eu falei. E você pode ser tão feliz com esse micro. E você pode investir tão bem aquilo que você tem de recurso interno. Tão bem. Deixa eu ler aqui os comentários, que eu vou me empolgando, vai passando. Eu adoro quando vocês interagem. A Dani tá falando, falo para os meus pacientes serem mais filtro e menos esponja. Exato, eu adoro esse conceito também, Dani. Eu uso muito isso e tento usar até na minha vida. Castro K tá falando, sou apaixonada no seu trabalho. Que bonitinho, obrigada. Muito gratificante. E a Marta tá falando, você é um ser iluminado. Obrigada, nem tanto, né? Mas é bom a gente ter esse feedback, né? Mas a gente que sabe, eu brinco que a gente que conhece o nosso lado sombra, a gente sabe tudo que a gente tem que melhorar, a gente acaba não conseguindo nem aceitar, às vezes, um elogio, né? Mas, de fato, todo mundo tem muito o que melhorar. Mas já que a gente sabe que tem muito o que melhorar, vamos investir mais naquilo que a gente já tem de bom, pra gente se fortalecer, pra gente se motivar, pra gente não ficar só esperando a motivação externa. Né? É bom ter esse retorno de vocês, é maravilhoso, isso me motiva muito, isso me deixa feliz, porque é como se fosse não, é a mudinha, né, da semente que a gente planta crescendo, e isso dá assim muito ânimo, isso dá muita satisfação. Mas eu não posso me basear só nisso, né? Eu não posso ficar bem só se eu tiver elogio, eu não posso ficar bem só quando as coisas estiverem dando certo. Eu tenho que encontrar recursos em mim para falar assim, tá, ninguém me elogiou, mas eu acho que eu tenho utilidade ali, né? Eu acho que eu posso fazer alguma coisa ali com o meu dom. De repente nem aparece tão grande, né?
E tem muitas pessoas que sofrem tanto porque não são valorizados, não são reconhecidos, não são elogiados. E aí ela tá colocando o sentido da vida dela bem longe dela mesma. Ela tá tirando dela a chance de mostrar para o mundo quem ela é, porque ela tá esperando alguma coisa que ela na verdade não tá mostrando. É aquela história, você se trata de uma forma que vai ditar a regra de como as pessoas vão te tratar. É desse jeito, não tem outra forma. É quase matemático. Aí, ei, Alexandra. Aí a Dani falou aqui, por isso o autoconhecimento é tão importante. Muitas pessoas não sabem do que gostam, mas conhecem suas habilidades. Então, fundamental. Eu não consigo imaginar uma vida, gente, com qualidade, com boa saúde mental, sem autoconhecimento. Eu sei que a gente é chatinha falando disso, né? A galera da saúde mental fala muito disso, muito, mas é real. A gente precisa se conhecer. Rosilene Castro. Clínica Doutora Rosilene Castro. Estava precisando ouvir tudo isso hoje. Que bom, tá vendo? Quantos frutos, quantos bons frutos. Aí a Claudinha falou, que bom que você gostou. Que bom que você gostou, meu bem. Gente, entrando um monte de gente, eu me perdi já em quem entrou depois. Todos que entraram depois, bem-vindos, boa noite. Espero que ela consiga salvar a live para quem entrou depois. Mas enfim, a gente precisa entender isso. Você está evoluindo ou você está estagnado, né? Eu acho que a gente precisa mesmo entender que passo a gente está dando na vida, né? Se é com pressa, se é sem pressa, não importa muito o ritmo. O importante é caminhar, segue, vai seguindo. Boa noite, Karine. Fernanda tá falando. Rejeição sempre me machuca. Ah, Daniele Tavares tá te mandando um abraço. Marcelo, beijo pra você também. Aí a Fernanda tá falando, rejeição sempre me machuca. Débora perdeu o começo. Depois você vai lá ouvir, Débora. Todos nós, aí a Xandinha tá falando, todos nós temos habilidades, basta saber o que te faz bem. Eu amo tudo de artesanato e procuro nessa arte me conectar comigo. A Alexandra que tá falando, né? Eu particularmente conheço o trabalho que ela faz e é muito bacana. Dá pra ver que ela realmente sente satisfação, ela sente prazer naquilo que ela faz e ela não trabalha o trabalho principal dela, né, profissional, a função profissional dela não é o artesanato. E ela consegue desempenhar muito bem o que ela faz profissionalmente, mesmo não sendo artesanato, e ela consegue se realizar no artesanato. Então, assim, eu estou usando o exemplo dela, porque é uma pessoa que eu conheço, e que é muito bacana, dá certo. Ela consegue ter satisfação através disso, né? Isso é muito bom. Isso é muito importante. Voltando aqui na fala da Fernanda, né, da rejeição, gente, óbvio que não tem como a gente ficar indiferente a um sentimento de rejeição. Ninguém gosta de ser ignorado, de ser rejeitado, ninguém gosta de ser preterido. Não vou ser louca aqui de dizer assim, não, temos que ficar completamente alheios a isso. Não vamos ficar, temos sentimentos. Pior, a gente tem sentimento é bacana, mas pior, a gente tem expectativa. E é a expectativa que faz a frustração vir. Então, se você se sente mal por ser rejeitado, até a página 2 está tudo certo, está coerente. Sentiu rejeitado, não te fez bem. Agora, o que você faz com isso? Você fica ali alimentando essa ferida que te machuca, né? Ou você pensa assim, peraí, tá, não foi legal, não me senti bem com isso. Aí virou a página 2, é a hora que você tem que praticar o auto-amor. É a hora que você vai falar assim, tá, mas basta, eu sei o que eu tô fazendo aqui. Faz uma avaliação, se você está oferecendo o seu melhor e isso não está sendo valorizado, ou se você está sendo o melhor na vida de alguém e acha que isso não está sendo valorizado, então peraí, você está dando o seu melhor para a pessoa errada. Você está se dedicando à pessoa errada. E aí, às vezes, isso já é um grande exercício do filtro maior. Quem você quer manter na sua vida? Quem são as pessoas que você está mantendo na sua vida? São essas que te machucam, que te rejeitam? Então, é a questão da reciprocidade. Vale a pena você manter na sua vida? Ah, mas é do meu trabalho. Tá, já é uma outra história.
Aí você vai lidar de um jeito diferente, entendendo que você não vai buscar esse estímulo externo. Você vai buscar interno, vai buscar o que você pode fazer de melhor. Gente, para tudo tem um recurso. Para tudo tem uma solução. Não tem nada que você me diga que, mas é... Não tem, não tem. Sabe por quê? Porque o recurso e a solução estão em você. Então nada, nada. Mas essa situação que eu sinto, que me faz mal, ressignifica. Ressignifica. Pensa como lidar diferente com isso, que você não pode mudar. Também já falei sobre isso em outras lives. Não tem jeito. E aí eu volto a dizer, isso, manter essas pessoas e essas situações que te machucam, que te destroem na tua vida, é usar o teu talento contra você. É oferecer o teu melhor da forma errada. É igual rasgar dinheiro. Só que rasgar dinheiro é o de menos, que você vai trabalhar e vai conseguir dinheiro de novo. Agora, rasgar os seus recursos, desperdiçar os seus recursos numa situação, em pessoas que na verdade nem estão prontas para receber isso, que não tem merecimento, enfim, cada um no seu contexto. Né? Aí a Claudinha tá falando, foca na solução. É isso. Focar no problema não vai resolver. Vai te manter estagnado, aquela sensação de corrente, né? De você estar acorrentado, da vida arrastada. Quando você foca na solução, você tem o quê? Esperança. Você acredita no melhor. Aí é hora de ser otimista, de não ser pessimista. O pessimista foca no problema. O realista enxerga a situação como ela é. Como eu falei, mesmo não sendo boa. Aí, a partir do momento que ele enxergou a situação como ela é, ele vai pensar assim, tá, entendi. Analisei isso aqui, a situação é assim, ela não é legal. O que eu posso fazer para melhorar? O realista faz isso. O realista que não é pessimista, ele faz isso. Ele faz uma análise, um panorama e fala, o que eu posso fazer aqui de mim? Deixa eu procurar aqui dentro, o que está aqui dentro. Está dentro. Sempre. Sempre dentro. Daniele está falando, o pior é como mãe ver que o pai de suas filhas as rejeita porque elas cresceram. Tem opiniões diferentes, ela não entende e aí as rejeita. Isso me dói muito mais. Então, polêmica. É muito delicado, né? É uma situação muito delicada. Mas aí é que tá. Lembra que eu falei lá? Acho que você não estava aqui, Daniele. Lá no começo eu falei assim: existe a situação como ela é. Ela é assim, tá? E existe a situação como eu vejo. E nem sempre eu vejo da mesma forma que você vê, da mesma forma que o Marcelo vê, da mesma forma que a Claudinha vê, da mesma forma que a Marcela vê, da mesma forma que a Alexandra vê. Cada um vai ter um olhar. E às vezes a gente cria uma expectativa sobre essa coisa, que ela deve ser vista de uma determinada forma, e quando o outro vê diferente, faz mal pra gente. Mas aí a gente tem que parar pra pensar o seguinte: será que isso não é o que o outro pode oferecer? Será que não é isso que ele tem para oferecer nesse momento? Será que não é mais interessante você pensar o que ele tem para te oferecer dentro da realidade, dentro da forma como ele entende a vida, do que esperar que ele te ofereça algo que na verdade não tem? Aí vira um sofrimento para todo mundo. Independente, gente, tá certo ou de tá errado, das situações em si, eu não vou entrar nesse mérito, mas é porque a gente espera muito do outro e a gente tem a mania de achar que as coisas são óbvias. Não, mas é óbvio pra mim. Eu tô vendo aqui, a caneta é azul. Mas que azul é esse? Gente, azul. Essa caneta é azul. Mas cada um vai ter uma denominação para esse azul. Cada um vai dizer que ele é de uma forma. Uns vão gostar desse azul, outros vão dizer que ela tinha que ser mais clara. E é assim que a vida acontece. Daniele, depois vai ficar salva, tá? Aí se você quiser dar uma olhada. É assim que a vida acontece. É a gente entendendo que é o olhar do outro. E nada é óbvio. Mas quer ver uma coisa que acontece muito no consultório? Principalmente reclamando situações de família. Ou de casal, ou de convivência familiar. Quando alguém vira e fala assim: não, pois é. Porque o chão tava lá, sujo, tinha que passar um pano. Será que fulano não tá vendo que tem que passar pano no chão? Será que só eu tenho que fazer? Eu também não fiz não. Aí eu fiquei lá burrona porque eu achei que a pessoa não tinha que fazer. Eu ouço muito isso. Aí eu pergunto o seguinte: será que esse chão que é importante pra você é prioridade pro outro? Pra ele não tá nem aí pra esse chão sujo. Gente, é um exemplo aleatório, pode ser qualquer outra coisa. E aí a gente fala, não, mas é óbvio que ele tinha que estar incomodado com esse chão. Não, não é óbvio, não.
De repente a prioridade para ele é o teto, é a parede, é o outro objeto, é a cama, não é o chão. Então, assim, nada é óbvio. Na dúvida, fala. Eu gostaria que você limpasse esse chão. Eu gostaria que você se responsabilizasse por isso. Na dúvida, fala. Não pensa que é óbvio. O que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Gente, não é. Não é. E eu encontro pessoas que ainda falam assim: ah, não. Não, não é. Não é. Então é importante a gente entender isso da forma mais ampla possível para a gente parar de conflitar por coisas pequenas. O que é prioridade para você, o que é importante para você, não é importante para mim às vezes. Eu não enxergo daquela mesma forma. Né? A Marta tá falando, perfeito, cada um tem sua lente, é isso. É o filtro de cada um, é a lente de cada um, é a interpretação de cada um. Uma simples caneta pode ter muitas interpretações. Eu posso olhar para meus filhos de patas, fazendo presentes na live. Voltando no exemplo da caneta banal, mas só para vocês entenderem como um único objeto tão simples pode ter tantas interpretações, que é exatamente isso aqui, ó. Eu olho essa caneta por fora. Ela é grossa, ela é um azul mais escuro, né? Eu chamaria de azul marinho. Eu não sei que cor vocês estão vendo, que cor vocês diriam que ela é. Aí você olha por fora, é uma caneta grossa, né? Ela não é uma caneta fina. Mas quando você abre, ó, a ponta dela é fina. Muitas pessoas vão adorar essa ponta fina, outras vão falar, ah, não, pra mim não serve. E assim é com a vida. Se a gente está falando de 1000 opiniões sobre uma simples caneta azul, imagina sobre coisas mais complexas na vida. Carol tá falando o que você sempre fala. O que é óbvio para um não é para o outro. Escuto muito isso de você. É a mais pura verdade. Não tem jeito. E, gente, quanto mais eu falo isso, mais eu evidencio isso no dia a dia. E aí é com as experiências da minha vida, com as experiências de consultório, profissionais, é de ouvir os pacientes. Onde eu mais vejo isso, é curioso fazer terapia de casal. A Marta tá falando que tá enxergando como azul royal. Então, pode ser. Então, eu vejo como azul marinho. E assim vai, né? E assim vai. Terapia de casal, chega uma hora que você fica assim, não é possível que eles estão falando da mesma situação. Não é possível que eles estão falando da mesma coisa, porque são olhares tão diferentes, que por isso que eles não se entendem. Por isso que o casal tá ali naquele conflito, tá fazendo terapia. Porque eles não conseguem. E a impressão que eu tenho, quando eu ouço cada um falar, e no dia que é individual, eu fico assim, eles não estão falando da mesma coisa. Não é possível que eles estão falando da mesma situação. E aí, muitas vezes, um fala do outro como se estivesse falando de um outro ser que ele não é, e vice-versa. E aquela pessoa entra numa confusão, entra num conflito, porque ela se sente atacada e ela não se reconhece naquele ataque, mas a interpretação do outro é diferente. Tá dando para entender ou tá ficando confuso? Então, essas interpretações todas que a gente vai fazendo do outro e a gente vai levando para a vida como verdade absoluta, acabam prejudicando tudo. Não é verdade absoluta, é a sua percepção sobre o outro. Ah, mas isso daqui é a melhor coisa da vida. É a sua percepção sobre essa coisa. Ah, mas isso aqui é a pior coisa da vida. É a sua percepção sobre essa coisa. Então, cuidado, você não pode taxar uma coisa. E aí é isso que torna a vida às vezes difícil. É você querer que as pessoas tenham o seu olhar, que elas sintam com o seu gosto, que elas sintam com o seu cheiro, que elas olhem com seus olhos. Não vai, gente. Então é muito importante a gente se colocar nesse lugar de, primeiro, se conhecer. Investe no autoconhecimento. É fácil? Não engano ninguém. Nunca enganei ninguém falando que é fácil se conhecer. Não é. Mas é necessário. É fundamental. Ok, primeiro passo, autoconhecimento. Esse passo acaba? Nunca. Nunca. Meu último suspiro, eu tô me conhecendo. Segundo passo, em paralelo ao primeiro, fazer uma leitura do outro, porque a gente convive, a gente interage, a gente, vive em comunidade. Fazer uma leitura do outro. Peraí, deixa eu ver quem é essa pessoa antes de eu chegar lá já definindo, criticando, enfim, leitura do outro. Esse é o segundo passo muito importante. Terceiro passo, que também em paralelo ao primeiro ao segundo, é você entender que a gente vê a vida a partir de quem a gente é.
Então, se eu sou uma pessoa com todo o meu conjunto de características e eu vejo a vida de uma forma, dificilmente a outra pessoa vai ver igualzinho a mim. Pode ver de forma afim. Tanto que a gente encontra ao longo da nossa caminhada pessoas que temos afinidades. E essas pessoas enxergam a vida de uma forma parecida com a nossa. Mas igualzinha, não. Não vai. Não adianta. Quem mais falou aqui? Ah, Claudinha. Aí a gente volta numa outra live. E o medo que as pessoas têm de se conhecer. Muito medo. Tem muito, muito medo. A Befana. Ei, Befana! Tudo bem? Não tinha te visto aqui, não. Que bom que você tá aqui. Bem-vinda. É um processo doloroso, mas de dentro para fora. É muito importante. Duas coisas fundamentais. A fala da Claudinha e da Befana. Gente, muita gente não quer se conhecer, tem medo. Porque tem medo do que vai encontrar. E a gente tem medo, não é só do que é ruim, não, tá? A gente tem medo de descobrir coisa boa. Porque se você descobre coisa boa em você, você vai falar assim... Ai, eu descobri uma coisa boa, o que eu faço com isso? Eu tenho que dar certo. E a gente tem medo, né? Porque a gente cria expectativa e a gente é pessimista. Então, quando a gente encontra coisa boa, nem sempre a gente fica feliz. Porque qual a desculpa que você tem para não acontecer? Qual a desculpa que você tem para dar errado? Você tá com uma preciosidade que você descobriu em você. Então, a gente tem medo de encontrar as coisas ruins, nosso lado sombrio, e a gente tem medo de encontrar o que é bom também, porque isso traz responsabilidade. Isso deve nos levar a algum lugar. E a outra frase muito interessante que foi da Befana é isso: nunca nada verdadeiro é de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. Sempre, não se iludam. Por isso que eu tô repetindo aqui. Eu não sou o meu cabelo, eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha roupa, eu não sou, enfim, eu não sou nada que acaba, nada que tá fora de mim. Isso aqui são coisas que mostram uma tendência minha, que mostram um estilo, que mostram um gosto, mas não me definem. Então, é tudo que vem de dentro para fora. Maria tá falando, você... Eu realmente tenho dificuldade com elogio. Eu fico até... É difícil ler. Eu tenho que trabalhar isso na minha terapia. Vou trabalhar isso na minha terapia. Você é demais, sabe as palavras. Gente, obrigada, viu, por esse retorno. Mas, então, assim... O que você vai encontrar aí dentro e o que você vai fazer com o que você está encontrando? Tem coisa que a gente encontra no raso. Tá ali no rasinho, você pega aqui, tá? Tenho esse talento, vou fazer isso. E no fundo? E lá no teu profundo? Que todo mundo é profundo. Tem gente que se mostra raso, mas todo mundo é profundo. Todo mundo. Só que tem gente que vive a vida inteira no raso. Aí se desperdiça. Porque é no profundo que você encontra coisa boa. É no profundo que é quando você se exige, é quando você... Tanto que muitas vezes são as situações difíceis, é o sofrimento que faz a gente se reinventar. É você chegar lá no fundo do poço e falar assim, caramba, olha aqui, no meio de tanta dor, no meio onde eu achei que nada mais podia acontecer, olha aqui, eu me reinventei, eu descobri o melhor em mim. Tanto que tem gente que descobre um grande negócio quando perde um emprego, ou então tem gente que sai de uma depressão, escreve um livro, porque é lá no fundo, nas suas profundezas, que você acha o que você tem de melhor. Porque quando você chegar lá no fundo, você tem que subir. Então nem sempre chegar no fundo do poço é a pior coisa que acontece na sua vida. Seria bom se a gente não precisasse chegar nesse fundo do poço para se descobrir melhor. Mas não é muito assim que acontece, né? Então não adianta muito. A Juliane tá falando, é difícil achar o começo. Como começar, né? Mas aí por isso que eu insisto no autoconhecimento. É por isso que a gente tem que seguir adiante. Larissa tá falando, obrigada por me conduzir ao meu desabrochar. Que bom, que bom. Gratificante isso. A Sabrina tá falando, é verdade, eu passei por isso. Gente, várias pessoas têm esse discurso, têm esse testemunho, né, de falar que passou por um momento muito difícil e aí se descobriu mais forte. A gente nunca acha que a gente é tão forte quanto a gente é. E aí a gente descobre isso, né, ao longo da vida você fala, caramba, eu não sabia que eu podia passar por isso. No luto acontece isso, né? Quando a gente acha que não pode viver sem aquela pessoa.
em situações onde você fala assim, não, isso nunca pode acontecer, se eu perder meu emprego, a vida acaba pra mim. Aí a pessoa descobre que não acaba nada, ali que a vida começou, com novas possibilidades, com novas oportunidades. Sabrina tá dizendo, tive depressão, perdi o emprego, mas hoje estou muito feliz, me encontrei. É isso. Não existe fim, gente. Não existe fim. Existe fim para suas ações quando você morre. Agora, enquanto você tem vida, não existe, por conta dos seus recursos internos, por conta de tudo aquilo que você pode usar, por conta de todas as coisas que você tem como capacidade. Acredita em mim, gente, por favor. Eu não conheço todo mundo que está entrando aqui, mas acredita no que eu tô te falando. Você tem muita coisa boa aí dentro. Você tem dons, você tem talentos. Só que provavelmente você não descobriu todos. E aí, se conheça, se busque. Vale a pena descobrir o que é ruim para se melhorar e para evoluir. Como eu falei, a gente está aqui para evoluir, né? Então a gente tem que dar esse start na nossa vida frequentemente. Frequentemente, porque chega uma hora que a gente fala assim, peraí, isso aqui perdeu o sentido, então vou parar e vou começar de novo. Começa de novo, mas não para. Quer dizer, não para definitivamente, né? Você pode dar aquela paradinha para se reorganizar. Tipo assim, sabe quando você tá caminhando e o tênis desamarra, você vai lá amarrar o cara? Para pra arrumar, para se reestruturar. E aí você segue de novo, segue com fôlego, segue melhor, segue achando, encontrando em você o que você tem de melhor para oferecer. O que mais? Quanto tempo tem de live, Marcelo? Tô deixando você, já deu 1 hora. Já? Já deu 1 hora? Achei o que realmente gosto de fazer, me reinventei. Eu amo essa frase, gente, reinventar. Quando eu falo se reinvente, adoro a frase se ressignificar. Gente, eu acho isso um recurso tão importante pra gente usar na vida, né? Se ressignificar, se reinventar, que eu acho que a gente tem que colocar mais em prática isso, porque às vezes não, muitas vezes, é só uma questão de ressignificar e de se reinventar. E aí a gente perde tempo se lamentando. Ressignifica isso. Usa o teu talento a teu favor. Acho que é o principal que eu queria que vocês entendessem, que vocês pensassem. Não, era pra acabar, né, Débora? Mas eu acho que o Instagram agora não tem mais aquele tempo, né? Antigamente era 1 hora, que aí ele interrompia, mas agora não. Print, peraí, deixa eu me arrumar pro print, ficar bonitinha no print. Foi? Era pra acabar, né? Então, a gente vai ter que encerrar, não tem jeito. Mas daqui a 15 dias tem outra, né? Como eu falei, vou tentar salvar essa. E assim, até pra encerrar, e a Carol tá falando, você ajuda a gente a se reinventar. Você nos ajuda a enxergar o que temos de bom. Tem que ser. Na verdade, então, é o meu propósito, né? E é bom quando as pessoas entendem isso. Ouvir isso, né? Ler isso. É bom porque você fala assim, tá dando certo, é isso, né? Quanto mais gente entender que tem que se reinventar, o mundo fica melhor para todo mundo. Quanto mais gente entender que ela pode oferecer o melhor que ela tem, quanto mais pessoas entenderem que cada um tem uma forma de enxergar a vida e que a gente tem que respeitar isso, o mundo vai ficar melhor para todo mundo. E a nossa função, além da função micro, pessoal, a gente tem uma função maior que é deixar o mundo melhor para todo mundo. A gente pode fazer a nossa parte para o mundo ficar melhor, para o mundo ficar mais confortável, para as pessoas saírem melhor da nossa presença. Por que não? Mas eu vou estar bem o tempo todo? Não vou estar bem o tempo todo. Já falei isso também em outras lives. Tem dia que eu não vou estar oferecendo o meu melhor porque eu não estou em condições de fazer isso. Tudo bem. Mas não faça disso seu padrão de vida. Se respeite naquele momento. Aceite como você está e quem você é. Mas não deixe o seu padrão de vida. A dona Lúcia tá falando gratidão eu. Claudinha, obrigada, gratidão, você nos faz muito bem, te amo. Ai, que delícia, gente. Amei cada palavra. Obrigada, viu? É muito, muito, muito recíproco isso. E aí, o que eu quero dizer pra vocês, assim, pra gente encerrar? Eu até fiz uma postagem essa semana falando isso, fiquem bem, né? E eu vou falar isso pra vocês. Fiquem bem com quem vocês são, fiquem bem com o momento que a gente tá vivendo. Não é um momento bom, é fato, mas a gente pode fazer o nosso micro ser bom, ali no nosso pequenininho, na nossa rotina, nas mínimas coisas. Não deixa a peteca cair. E se ela cair, faz parte também do processo, abaixa e pega de novo.
Pode parar para se recuperar, para descansar, mas nunca para desistir. Não desiste, segue firme, segue adiante, que vai valer a pena. É o teu pequenininho, é o meu pequenininho, é o pequenininho de cada um que vai fazer a grande mudança, que vai fazer esse padrão mudar. Então não desistam, busquem esse melhor, invistam o melhor que vocês têm para serem felizes e não para fazer a autossabotagem. Pelo amor de Deus, vamos parar de investir o nosso recurso desperdiçando ele contra a gente. Usa seu recurso a seu favor, usa o que você tem de melhor a seu favor e fique bem com isso, fique bem com o outro. Gratidão a todos que entraram. A Sabrina está dizendo, somos melhores do que pensamos, geralmente sempre. Nós não temos limite, o limite sai, nossos medos, nossa caixinha. É isso. A gente é melhor do que a gente pensa, né? A gente ainda pensa pouco. Se a gente pensar mal da gente, o outro não vai pensar? Tá vendo como a gente define como o outro te enxerga? Enfim, só mais um parêntese. Então é isso, gente. Olha, muito obrigada. Ótimo final de semana. Daqui a 15 dias tem mais live. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem bem, sigam firmes e a gente tá aqui nessa corrente um pelo outro para tentar dar esse suporte, a gente se apoiar, a gente não fica bem todo dia e tá tudo bem, tá? A gente tem que buscar o melhor, mesmo que nesse momento a gente não esteja vivendo o melhor, tá? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana, boas construções psíquicas e um bom autoconhecimento. E não deixem de se amar no meio disso tudo. Tá bom? Eu vou encerrar aqui a live, vou deixar salva, vou tentar, se não der nenhum erro. E a gente vai se vendo aí ao longo das postagens, a gente vai se falando, tá bom? Beijo, parabéns por vocês investirem tanto em vocês. Vou encerrar.